Eduardo, Maurício. Estamos super felizes aqui de dar continuidade a essa série de conversas que a gente deu o nome de Sombra e Água Fresca, pensando que é uma imagem que nos acompanha desde antes da pandemia, talvez muito ancestralmente, esse impulso, esse desejo de tomar uma sombrinha, né? Depois de um processo às vezes mais desgastante, seja uma caminhada, seja um processo transformador, e também uma água fresca que nos conecta com a vida. Então, com esse desejo, né, com essa imagem, te dou as boas-vindas e já de cara, assim, te peço para você se apresentar, nos dizer quem você é, a partir do ponto que você quiser. Quem é você? Maravilha, eu não sei te responder. Na verdade, assim, eu acho que a gente é muito acostumado a falar a partir de lugares, de caixinhas que a gente vai aprendendo a se colocar, né, acadêmicos ou lugares profissionais. E eu acho que, no final das contas, isso diz muito pouco da gente. Então, eu queria dizer que eu sou uma pessoa curiosa, que tem uma avidez pelas coisas do mundo ou dos mundos, e tem uma avidez também por pessoas. Adoro conversar, adoro bater um papo e refletir um pouco sobre os nossos lugares. E sou uma pessoa que estou num processo de terapia, num duro e trabalhoso processo de terapia permanente, talvez uma tentativa de me desconhecer um pouco mais e portanto, revelar outros lugares. E sou antropólogo, gestor com muito prazer, atuo há mais ou menos 19, 20 anos nesse campo da cultura e do patrimônio, e dos museus. E, recentemente, um aprendiz de poeta, que é um lugar novo que para mim tem sido acolhido com muito respeito e com muita entrega e muita verdade. Não sei como é que é a dinâmica, mas eu queria agradecer imensamente esse espaço, como vocês convidam para se alimentar, para nutrir, e eu me sinto, de fato, muito lisonjeado e muito feliz por estar em contato e encontrando vocês e poder gerar essas afetações recíprocas. Oi, Eduardo. É uma alegria ter você aqui nessa conversa junto com Maria Eugênia. A gente gestou essa roda de conversa sobre água fresca com muito carinho e a gente foi pensando quais pessoas a gente poderia estar convidando para conversar, para ouvir e compartilhar com quem está ouvindo e vendo, né, essa conversa. E você apareceu assim no nosso foco com uma imensa alegria. Então, a gente que agradece a tua participação aqui com a gente. E já aproveitando a deixa que você traz para a gente sobre essa tua também necessidade, esse teu gosto por estar com pessoas e fazer intercâmbios e conversar, você podia falar um pouco para a gente aqui como é que vem sendo para você esse momento tão difícil que a humanidade vem vivendo, né, com relação à pandemia e com essa situação de isolamento que a gente vem vivendo. Como que Eduardo, que é um ser humano que gosta tanto de compartilhar experiências de vida presenciais, como que ele vem vivendo esse momento de solitude? Conta um pouco para a gente. Naturalmente é uma pergunta difícil, porque a gente tem aberto muito poucos espaços, né, para essa acolhida e para essa escuta. Eu tenho procurado, Maurício, Maria Eugênia, me convidar, né, para estar presente nesse momento e, sobretudo, tentar mergulhar nesse lugar que é, ao mesmo tempo, concreto, né, tem uma concretude absolutamente que se impõe, mas é um lugar, como a Maria Eugênia colocou também, de muitas imagens, né? E é um lugar também que eu posso dizer metafórico, afetivo, que eu estou tentando
observar com muita atenção, né? Inclusive, assim, quando eu acho bastante sugestivo esse nome Sombra e Água Fresca, porque ele permite a gente pensar no senso comum como a ideia de um paraíso, né, de um oásis, e ao mesmo tempo para mim é um lugar de deserto, né? E aí eu não estou querendo aqui fazer hierarquias ou juízos de valor. Então, nem pensar em experiências contrárias, mas pensar nesse oásis e nesse deserto, nessa sombra e água fresca, e, portanto, olhar para esse contexto de pandemia, talvez por essa perspectiva de oásis e de deserto, eu vou chegar um pouco mais à frente nisso, eu acho que é um lugar de muita potência, e aí potência enquanto processo criativo mesmo. E aí eu gosto de pensar a criatividade como uma consciência imaginante, né? Então, eu acho que eu tenho buscado o máximo possível me conectar com essa consciência imaginante, acessando as dores, trabalhando o sofrimento, né? E pensando na oportunidade, já que o tema é a natureza cura, nessa oportunidade de também pensar essa cura e acessar e elaborar e trabalhar ou seja, eu particularmente vejo como uma potência de criação, respeitando e acolhendo o luto, a dor, as ausências e tudo que esse momento revela para a gente, né? Então acho que eu tenho buscado me colocar ativamente nesse lugar para talvez e aí esse tema da cura é um tema que afeta bastante. Talvez meu maior desafio seja me curar de mim mesmo, né? Eu acho que esse é talvez a nossa responsabilidade maior, né? Diante de um momento como esse, porque eu acho que essa responsabilidade ela transborda, ela afeta, ela ressoa de uma forma geral em nossas comunidades, enfim, nos nossos ciclos, né? Quero até provocar, quando eu vi o tema principal, a natureza cura, como uma assertiva, né, como uma afirmação, eu fiquei muito provocado, né, em relação a isso, porque eu acho que a gente está dando muita responsabilidade à natureza, e eu queria não dar essa responsabilidade à natureza. Eu acho que a gente tem visto que me parece, dialogando com o Krenak, que a gente é uma verdadeira peste, né? Que o ser humano é que tem sido o verdadeiro constrangimento, né? E Krenak ele alerta para isso, para a gente nos divorciamos desse organismo vivo que nos abriga, né? E não é à toa que o coronavírus, a Covid, adoece apenas os humanos, né? Então, eu acho que esse espaço é fundamental para pensar que, como ele alerta, a Terra pode pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho tranquilamente. Então, talvez a gente não faça falta a essa biodiversidade, né? Então, acho que isso é um ponto principal que eu queria trazer, porque eu acho que todas as nossas conversas precisam passar pela discussão da humanidade, pela discussão de nossa humanidade, em que condição a gente está, em que momento a gente está. E me parece que a gente está tão atomizado que a gente tem ameaçado a nossa existência, outras existências, e, em certa medida, em todas as medidas, talvez a gente esteja desorganizando a vida no planeta, né? Então, acho que esse lugar é um lugar bastante interessante para pensar. E aí eu queria só aproveitar que terminei hoje, inclusive pela manhã, de ler um livro de Clarice, que é Paixão Segundo GH, e ela traz uma coisa inicialmente que eu acho muito rico e eu acho que cabe para essa nossa conversa, que ela diz que perder-se e ir achando sem saber e nem saber o que fazer com o que se for achando. Ou seja, todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Então, eu estou procurando, voltando para a pergunta, em certa medida, perder-se. Eu estou procurando, nesse momento,
é exatamente perder a si próprio. Acho que esse espaço permite a gente se desconhecer um pouco, enquanto indivíduo, enquanto sujeito humano, mas, ao mesmo tempo, permite a gente avançar nisso que eu estou querendo defender, talvez, que é a cura de nós mesmos, né? Acho que é muito simbólico, já que a gente está falando num contexto atual. Eu me assusto um pouco, e não há nenhum juízo de valor, as pessoas assistindo o BBB o tempo todo e discutindo eliminações e cancelamentos, enfim, entre outras coisas. E isso, para mim, é muito simbólico, porque me parece que as pessoas, como não conseguem eliminar coisas de si mesmas, preferem eliminar do outro. E eliminar de si dá trabalho, né? A gente tem vivido um momento de terceirização, inclusive dos nossos afetos. E essa eliminação dessas coisas de si causa muito sofrimento e dá muito trabalho. Tem um cantor, um compositor aqui pernambucano, Juliano Holanda, que ele lançou um CD agora produzido no contexto da pandemia, muito forte. E tem uma música que ele diz: hoje eu caí em mim. Hoje eu caí em mim e aprendi que não há queda maior do que cair em si, né? Eu acho que isso é muito revelador, assim, e eu acho que a gente precisa, talvez, exatamente cair em si e assumir o peso que essa queda tem, né? Isso exige coragem, dá trabalho e muitas vezes causa sofrimento, mas um sofrimento que é capaz de gerar vida, né? Um sofrimento que não é o começo de uma grande transformação, é um lugar de muita potência, né? Então, acho que, como seres de potência, vamos chamar assim, de potências flutuantes, a pergunta é o que a gente faz, né, com isso? Como é que a gente tem acolhido isso? Como é que a gente tem escutado isso? Né? Eu acho que a gente precisa, voltando para Clarice, e aí eu quero pensar o quanto a poesia, a literatura nos ajuda nesse processo profundo e doloroso a iluminar outros caminhos, né? Clarice, ela fala do grito, ela usa a metáfora do grito, que eu acho muito válido também. Ela diz que o primeiro grito desencadeia todos os outros. O primeiro grito ao nascer desencadeia a vida. Isso, quando eu li, eu fiquei bastante tocado, né? Primeiro para reconhecer, para tentar voltar em certa medida, transcender nesse espaço, para esse grito. E eu fiquei pensando o quanto a gente precisa acordar esses seres gritantes, né? O quanto a gente precisa gritar nesse momento, né? E eu acho que isso há uma certa apatia, e eu acho que essa apatia é muito decorrente dessa montagem nossa humana excessiva, né? São os excessos de civilização. A gente tem humanizado demais a vida, né? E eu acho que a gente precisa desumanizar-se um pouco, e desumanizar-se é doloroso, e como Clarice diz, é quase como perder tudo, né? Então, a gente acessar uma matéria desconhecida, é a gente fugir do controle e a gente fica desesperado, né, quando perde o controle. Há uma certa primitividade nessa história. Então, essa imagem, a nossa imagem de si e a forma como a gente tem se visto enquanto projeto humano, eu acho que é um lugar que a gente precisa voltar a olhar, sabe? Clarice diz que eu era a imagem do que não era, do que eu não era. E essa imagem de não ser me acumulava toda. Como eu não sabia o que era, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Isso também me afetou profundamente, porque eu acho que, olhando para mim, eu sou uma aproximação de mim mesmo. Eu acho que nós somos uma aproximação de nós mesmos. Eu acho que ser humano é ser além do humano, né? Então, eu tenho procurado exatamente acolher esse desconhecido, me sentir desconhecido nesse processo,
e olhar para essa humanização, o que o outro representa nessa minha humanização. E eu acho que isso significa, voltando lá para o começo, perguntar se somos uma miragem de um oásis ou se somos a miragem de um deserto, né? E aí eu acho que, para pensar sobre isso, a gente pode acionar muitas imagens, inclusive atualizando esse lugar de Sombra e Água Fresca para o lugar da casa. Mas, enfim, vamos conversando, porque se deixar eu falo bastante. Bom, eu já vou começar a te chamar de Edu, né? Já não é mais Eduardo. E vou confessar uma coisa para quem está ouvindo e nos vendo, né? E tem uma coisa que a gente está curtindo muito, Edu, de perceber, assim como tantas coisas, tantos registros que estão sendo gerados, né? Nessa época tão fantástica e surreal, né? Que vivemos. E fantástica, sem desmerecer nada das dores todas, individuais e coletivas que vivemos, mas é isso também, né? E estou mencionando isso porque eu queria fazer uma confissão a quem for ouvir isso daqui a alguns meses ou anos, ou sei lá o quê, que escolher, né, com quem conversar, né? Eu acho que muita gente tem percebido isso ultimamente, né? Nosso ciclo de contatos tem diminuído, a gente começa a fazer escolhas diferentes da que a gente fazia. Esse depoimento é algo que está se padronizando bastante, ou pelo menos muita gente tem trazido isso, né? De fato, com quem que eu vou arriscar, né? Ou riscar junto, né? E eu estou falando isso porque ao escolher com quem conversar para esse ciclo, na responsabilidade de uma programação pública, na responsabilidade de uma programação que tem o objetivo de trazer algo de bom ou de inspirador para quem está ouvindo, para nós mesmos, né? Para ouvir vozes diversas, né? Na responsabilidade disso tudo, eu confesso que eu entendo por que a gente escolheu as pessoas que a gente escolheu, né? É algo que passa pela intuição, mas te ouvindo, passa por esse lugar muito claro de pessoas que se deixam afetar, né? Então, queria te dizer isso, assim, como que é forte, assim, poder imaginar, né? Eu aqui em Belo Horizonte, você aí, né, em Recife, Maurício em Natal, todo mundo em cada canto, assim, né? Que ouvindo essa conversa e ouvindo as questões que você traz, né, elas podem ser aplicadas para um cotidiano genérico, vamos dizer assim, né? Seja eu uma pessoa que faz pão, seja eu, sei lá, um jornalista, uma pessoa que trabalha na área de cultura, um advogado, são questões que eu sinto que tocam a gente, né? E também pensando no nosso perfil aqui dos nós três, né, o que nos une, uma das coisas que nos une é a cultura, é a atuação com arte, cultura, educação, né? Como que te ouvindo sobre essa aridez também, né, do fora e do dentro, esse contraste de biomas, né, do deserto e do oásis, do deserto e da Mata Atlântica, sei lá, né, esses biomas diversos, como a gente também pode usar essas metáforas, imagens para as nossas instituições, né? Então, estou fazendo esse caminho do dentro para fora, do indivíduo para o coletivo, do coletivo para o indivíduo, para destacar um pouco, convidar também quem está ouvindo para ouvir com esses ouvidos, né? Ou essa forma de ouvir, que aquilo que nos afeta também coletivamente. E aí vem uma reflexão que me veio, que é você como uma pessoa, né, apenas, buscando maior saúde no meio disso tudo, seja o que isso significar, né, claramente faz o sistema mais saudável. Né? A gente sabe disso, pessoas mais saudáveis, e aí a saúde, de novo, não estou falando só de saúde física ou saúde mental, saúde, né? Conexão, né? Pessoas mais inspiradas, mais criativas, né? Mais diversas, trazem diversidade para todo um sistema ou instituição. Né? Então, queria pontuar isso. Tem muitas coisas da sua fala que me tocaram, mas queria só jogar primeiro esse convite para quem está nos ouvindo e jogar essa imagem também desses biomas que nos habitam. Eu acho que o que você coloca
não faz a gente ter que escolher. Eu acho que esse é uma das belezas da natureza, né? A natureza, a gente pode ser bom ou ruim, ela oferece do mesmo jeito, água pura. A gente pode estar querendo explorar ou não, ela oferece os mesmos recursos com a mesma potência, assim. E aí essa reflexão que você nos faz, né, de assim, quem somos nós nisso tudo, né? Assim, como coletivos e como indivíduos, que escolhas que a gente faz, né? Que humanidade é essa, né? Que aridez é essa, que não é o deserto natural, né? É um deserto provocado, é um processo de desertificação, né? Então, o deserto por si só, né? É muito interessante como bioma, mas quando a gente coloca isso tudo que você está trazendo, né, eu já vejo um processo de desertificação, que é um processo muito triste, né, e que nos afasta da natureza. Bom, queria dizer isso tudo. E talvez, assim, te perguntar um pouquinho sobre as instituições. Eu não sei se é um pulo muito grande, se você quiser dar um passo antes, voltar para casa, né? Vamos fazer esse passo atrás, ou passo para o lado. Mas eu queria talvez te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, que desertos institucionais são esses, que oásis institucionais são esses, que processos de saúde. Nós conversamos disso no início da quarentena, né? Como que as instituições culturais reagiram a tudo que estava acontecendo há um ano atrás, como elas estão reagindo agora. Então, sem desviar muito desse lugar, né? Das metáforas e da poesia, se você puder falar um pouquinho. Perfeito. Enfim, você trouxe muitas imagens e muitas provocações. Eu acho que, primeiro, é isso, a gente talvez tenha, de uma forma exagerada, humanizado demais a própria natureza e com uma certa arrogância, né? Nossa. Então, eu acho que quando você usa essa ideia de desertificação, eu acho que é bastante claro para entender que também, sim, o deserto per si é um lugar muito rico e muito úmido, inclusive, né, sobre outros aspectos metafóricos e imagéticos. Mas eu queria voltar para casa porque eu acho que talvez aí esteja essa ponte entre o que eu falei primeiro, né, e esse lugar que é interior, porque eu percebo e aí me localizar enquanto espaço cultural, enquanto gestor de equipamentos culturais. Eu acho que esse lugar da casa é um lugar muito rico e que a gente tem, acho que inclusive nesse momento ele se torna ainda mais potente e mais simbólico. Eu acho que a gente precisa atualizar um pouco isso, porque a gente conversou, né, recentemente sobre esse exercício de olhar para minha casa, né? Me espanta as pessoas desesperadas para não ficar em casa, né? Nessa pandemia, o desespero para ir para um bar, um desespero para ir para qualquer lugar. Evidentemente a gente somos seres sociáveis, a gente precisa encontrar o outro, mas quando eu vejo o desespero das pessoas não ficarem em casa, nas nossas casas, e o paraíso que isso poderia representar e ser alcançado, isso é um lugar que me dói bastante e é um lugar que eu acho que a gente precisa olhar com bastante atenção, sobretudo nesse momento, né? Porque eu acho que diz muito sobre o que é que a gente faz quando chega nesse paraíso, né? A gente trabalha desesperadamente para ter uma casa, para ter um apartamento, para ter um lugar. E nesse momento, acho que a coisa está fora do lugar, porque as pessoas não conseguem ficar em casa, né? Então, eu acho que o que parecia um oásis virou um deserto nesse sentido de um deserto talvez artificial, né? E eu acho que a gente não está conseguindo habitar em si. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente está vivendo nesse momento. É desesperador habitar em si, né? E aí volta aquela pergunta que não é retórica: o que isso revela sobre a nossa humanidade, né? Como é que a gente tem, usando essa imagem da sombra e água fresca, como é que a gente tem experimentado esse lugar? Porque é um lugar de experiência e de experimentação de nós mesmos, né?
Então, acho que a gente foi muito seduzido por essa ideia de gastar o nosso tempo com consumo. E isso tem a ver com esses excessos de civilização que a gente tem, né? Civilização o tempo todo. Civilização o tempo todo e essa humanização o tempo todo. Então, eu acho importante a gente voltar para casa porque Bachelard, né, que eu estou lendo na Poética do Espaço, eu acho que ali está toda a poesia, todo o conhecimento e toda a ciência e a filosofia que a gente precisa para pensar nós como casas, as nossas casas e os nossos equipamentos culturais, né? Ele diz que a casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, para as nossas lembranças e para os sonhos também, né? Esse espaço onírico. Então, a gente sonha em habitar casas, né? A gente cria imagens, a gente desenha, né? Quando é pequeno, na infância, desenha aquela casa junto com a árvore, enfim. Então, essas imagens me parece que tem muito a ver com a nossa intimidade, né? E eu acho que a gente não está conseguindo, Maria Eugênia, Maurício, perceber o luxo que é esse silêncio, perceber o luxo que é habitar em si, que é habitar nessa casa. Não ter conseguido pensar a casa como lugar de refúgio, como esse lugar de nossos devaneios íntimos, né? Então, eu acho que essa integração psicológica que Bachelard fala, eu acho que ela é bastante interessante para a gente pensar a nossa intimidade, para a gente pensar o que deveria ser o nosso canto no mundo, nosso primeiro universo, o quanto a gente não está conseguindo dar conta e aceitar, talvez sonhar, e aí voltar para essa nossa dimensão de seres imaginantes, imaginativos, seres que sonham, né? Acho que a gente tem sido tomado por uma concretude, por uma ausência de transcendência que não tem permitido a gente se integrar não tem permitido a gente integrar essa memória e a imaginação, que eu acho que é um lugar muito potente, né? E é importante que cada um de nós pense sobre isso, né? Em que casa habita o seu ser? Em que casa habita o meu ser, né? No interior do ser e no ser do interior, né? Essa é uma imagem também muito importante. Então, eu acho que essa intimidade, esse lugar de refúgio, que é, para mim, paraíso, é um lugar bastante potente e que a gente precisa de muito amor para nós mesmos, né? A gente precisa pensar o amor, como Clarice coloca, essa matéria viva, né? E tem um filósofo que eu gosto muito, Vladimir Saflat, que ele também fantástico essa leitura dele, amor como meios de produção, como maneiras de transformar o mundo, né? Então é esse lugar de muito amor, de muito cuidado, de muita escuta, de muito carinho. Eu acho que é um lugar bastante potente, né? E aí chegando nos espaços culturais, eu acho que a gente tem vivido um tempo em que os espaços foram cooptados por uma lógica extremamente produtiva, foram tomados por uma lógica extremamente consumista. E não quero aqui colocar uma ideia maniqueísta entre o bem e o mal, não, mas eu acho que a gente precisa voltar a pensar os nossos espaços como um espaço de deleite, de imaginação, de contemplação, um espaço vivido e vívido, né? Um espaço, você usou em vários momentos a palavra imagem, né? E eu acho que eles precisam nos colocar diante de imagens que atraem. Então, eu acho que a pergunta é: o que é que falta aos nossos espaços para eles se tornarem verdadeiramente nosso oásis, ou essa imagem que tem talvez o sabor da vida, né? Eu acho que isso é um lugar importante para a gente revisitar, né? Para a gente discutir, para a gente debater, né? A gente precisa, em certa medida, olhando os museus como casas também,
A gente precisa habitar esses museus, ser capaz de habitar, que nossa intimidade habite esses espaços culturais, esses museus, né? E para isso é preciso maior elasticidade de devaneio, né? Eu acho que a gente precisa alargar um pouco essa possibilidade de devaneio e tornar os museus, nossos equipamentos, lugares de imaginação, dessa solidariedade entre imaginação e memória, né? Talvez a gente até tenha memória, mas não consegue construir uma ponte com a imaginação, né? E acho que, voltando, a gente tem olhado, mirado os museus como a partir de uma geometria extremamente utilitária, né? Eu acho que isso é muito perigoso, Eugênio, Maurício, assim, porque a gente precisa estar criando novas imagens, a gente precisa estar sonhando. E eu acho que a gente não tem sonhado bastante. Nos museus, as imagens são cada vez mais fabricadas, né? E a gente precisa exatamente imagens, mas de uma imaginação criadora, né? A gente precisa sonhar. E aí, voltando para Krenak, ele fala uma coisa que eu acho muito fantástica, que a gente precisa reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência infantil, talvez, de dormir, de sonhar. Não é isso que ele fala, mas ele traz o exercício um exercício, inclusive, disciplinado, de buscar o sonho, no sonho, as orientações de nossas escolhas. Então, eu acho que a gente precisa recuperar a ideia da casa comum, do bem comum, né, do comum para os nossos equipamentos. A gente precisa, inclusive, recuperar essa corresponsabilidade com os lugares que a gente vive e também pelo respeito ao direito da vida. Eu acho que os museus estão ficando cada vez mais distantes da vida real, no sentido do que a vida traz para a gente enquanto necessidade de existência. Então, são coisas não organizadas ainda, mas eu acho que são coisas que falam muito desse momento que a gente vive, e eu acho que criar essa ponte da casa, do museu, da memória, da imaginação, é algo muito rico e muito necessário, talvez. Acho que a palavra é essa, mais necessário. Edu, te ouvindo e também já fazendo essa conexão entre espaço onírico, espaço mais familiar da casa, como um símbolo também de reunião e de espaço consagrado de partilha, e também conectada à história dos equipamentos museais, né, como casas. Me veio aqui uma lembrança de uma fala que o Eduardo Galeano fez no Fórum Social Mundial no ano de 2007, lá em Porto Alegre, quando ele traz uma citação de um antropólogo linguista, Carlos Bleckendorf, que fez uma pesquisa junto à população maia no México. E quando ele iniciou essa pesquisa na selva lacandona, junto aos maias, ele foi junto a um padre a uma reunião, numa casa. E era uma casa de costume, que na Mesoamérica são chamadas de casas de costumbre, que é onde os sábios, os velhos, os anciões, as mulheres, as crianças se reúnem para conversar sobre questões comunitárias. E então Galeano traz o Carlos Lenkendorf numa citação falando que quando o linguista chegou nessa casa de costume, ele não entendia a língua maia, mas ele percebeu que a palavra tic, tic, tic se repetia muitas vezes. E ele saiu da reunião sem entender nada do que havia sido discutido naquela reunião. E quando ele saiu, então, ele pergunta para o padre, que sabia falar a língua indígena maia, falou, olha, eu não entendi nada do que eles falavam, mas eu percebi que um som era emitido constantemente, tic, tic, tic. O que quer dizer tic? E aí o padre diz, tic quer dizer nós outros, nós. Então, para trazer um pouco essa reflexão, né, sobre como a nossa sociedade está sempre tão autocentrada no eu, no eu, no eu, no eu. E, de repente, né, tem tantas comunidades, tantas sociedades ainda presentes no planeta, ainda bem, que tem uma outra perspectiva de organização, né, comunitária,
como a sociedade maia, né, que traz esse conceito do nós outros, da partilha, né, tem uma forma de entendimento que se enraiza num conceito que é de comunalidade, e não de comunidade, mas de comunalidade, que é tudo isso que uma comunidade se sente pertencente, né, a um todo, e não só social e humano, mas envolvendo toda essa natureza que implica as plantações de milho, feijão, os rios, as montanhas, né? O Krenak mesmo fala sobre isso, sobre as entidades e os seres, os avós que habitam nas montanhas, que as montanhas são avós. Sim. Então, nesse sentido, assim, né, trazendo essa imagem, né, que o Galeano traz pelo linguista na Floresta Lacandona, do TIC, do nós outros, né, do espaço comunitário, e relacionando essa nossa reflexão sobre o que acontece com os nossos equipamentos, né, os nossos museus, que talvez tenham deixado de valorizar esse espaço de encontro, partilha, discussão e reflexão sobre todo. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente, para o público, né? Assim, você enquanto antropólogo, né? E também como gestor, e partindo também de onde a gente está partindo, né? O Sombrio Água Fresca, ele parte de dentro de um programa museal que acontece dentro de uma unidade de conservação, que a gente justamente convida pessoas a entrarem nessa natureza para poderem se identificar e reconhecer, porque o que a gente percebe aqui esse movimento especulativo, destrutivo com a natureza parte muito da falta do desconhecimento, do não estar se reconhecendo com outras espécies, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, para o público, a sua compreensão sobre o que acontece nessa relação entre natureza e cultura, ou essa não relação que vem acontecendo entre natureza e cultura, aonde se une, aonde se separa, onde não se separa. Fala um pouco para a gente, você, desde a sua perspectiva e experiência. Eu acho que a gente primeiro volta para a ideia de arrogância, essa ideia antropocentrista, colocou a gente num lugar muito perigoso, né? Primeiro, da ideia de um domínio sobre a natureza que empobrece. Eu acho que a minha percepção é essa, que empobrece bastante. E que eu acho que termina ressoando, indo para outros âmbitos da nossa vida, né? E tanto você como Maria Eugênia colocaram uma questão que eu acho fundamental, essa biodiversidade, né? Tentando usar essa imagem da biodiversidade, dos biomas, né? Mata Atlântica, um país continental como o Brasil, né? Eu acho que é fundamental pensar como é que é essa biodiversidade, esses biomas nos museus, né? Eu fico me perguntando muito isso. Será que a gente tem espaço para o Museu do Mangue, para o Museu da Mata Atlântica, para o Museu árido, do semiárido, do sertão, né? Estou tentando criar essas imagens, que são imagens poéticas, para a gente pensar um pouco e tentar embarcar um pouco nessa imaginação, né? E eu tenho muita dificuldade, Maurício, de enxergar essa multiplicidade, sabe? O que eu tenho visto e pesquisado é muito um formato, um desenho que se reproduz, né? É um formato que se reproduz numa perspectiva muito produtiva, produtivista, inclusive, né? Dos nossos equipamentos. E eu acho que isso revela práticas, revela atitudes, isso revela linguagens também. Eu acho que a gente tem dado muito pouco espaço para discutir quais são as linguagens que os museus estão acionando nas redes sociais, né? O que é que eles estão comunicando? O que é que os museus comunicaram nesse processo de pandemia, né? A gente teve um boom, essa ideia de fechar e que necessariamente transportar isso para o âmbito digital, virtual, fosse apenas uma tarefa de migração, vamos chamar assim, né? E é muito mais do que isso. Existe uma responsabilidade da gente trabalhar politicamente, eticamente, de uma forma muito responsável, esse lugar que é, para mim, matéria-prima, né? Que é um lugar muito, muito importante.
Você foi falando isso de linguagem e naturalmente eu estou muito atravessado por tudo que eu estou lendo, né, desse momento. E estou lendo, sobretudo, literatura, porque é o que tem me dado essa capacidade de transcendência. E Clarice, ela diz, a realidade é matéria-prima, a linguagem é o modo que vou buscá-la. E como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia. E instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por destino, tenho que ir buscar e por o destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falhar a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. Então, eu acho que essa matéria-prima, que é uma matéria viva e que é uma matéria da linguagem, já que você começou falando talvez desse recurso que nos torna humanos, inclusive, né? A linguagem é esse lugar que faz talvez essa transição da, entre aspas, natureza para a cultura, né? Eu acho que a gente tem buscado muito mais acrescentar e não olhar para esse vazio do que a busca traz para a gente enquanto responsabilidade, enquanto possibilidade, né? Então, eu estou usando muito o Clarice porque eu acho que a poesia, a literatura, as artes, de uma forma geral, tem um dinamismo muito próprio, né? E que tem uma ontologia muito própria também. Eu acho que a imagem poética, e tenho buscado muito visitar isso em mim mesmo, né? Traz uma sonoridade do ser, né? Bachelard, ele fala que o poeta fala no limiar do ser, né? E aí ele traz a ideia, numa perspectiva fenomenológica, de repercussão, né? E eu acho que isso é bastante lindo para a gente pensar, né? Essa poesia como uma fenomenologia da alma e como uma espécie de ciência sonhadora, né? É um compromisso com a nossa alma, né? Então, eu acho que a gente precisa, olhando para os equipamentos, olhar para poeses, para esse trabalho e talvez tentar fazer com que a gente inaugure uma outra forma, né? Acho que há um cansaço gigantesco e esse cansaço se traduz, voltando para o início, para a saúde dos nossos trabalhadores, né? Para os nossos, não só usuários, mas para os nossos profissionais. Pouca gente discutiu a saúde dos profissionais de museus nesse contexto pandêmico. E eu falei com muita gente saturada, cansada, com medo, né? E o medo traduzido, inclusive, em uma tensão corporal. E a gente não tem sido capaz de olhar para esse outro lugar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse lugar e tentar, como eu disse, habitar, se comprazer nesse lugar. E eu acho que a gente precisa falar um pouco do nosso ser, né? E do nosso ser a partir das múltiplas imagens, imaginações, e tentar, voltando para a linguagem, construir uma nova linguagem. Eu acho que a gente precisa, enquanto museu, expressar aquilo que ainda não está expresso, aquilo que ainda a gente não conseguiu. Talvez seja muito devaneio, mas eu acho que a gente precisa pensar um devir de expressão mesmo, em um devir de expressão, e um devir do nosso ser e um devir museu nessa experiência. O que eu estou querendo olhar nesse espelho pensando que essa expressão cria o ser, né? Acho que é esse lugar que a gente precisa olhar. Eu não sei se eu estou, enfim, de uma forma tão desorganizada, passando questões talvez que eu não consigo ainda processar, mas eu acho que é esse exercício de criação, que é um exercício de liberdade, que a gente precisa, que aí é quando eu volto para casa e para o poeta, né? A palavra do poeta, ele toca exatamente num ponto exato, num ponto que abala as camadas profundas do nosso ser.
E, enfim, eu acho que os nossos museus não têm feito isso, a gente não tem atingido essa camada do nosso ser, e eu acho que isso é um desafio para nós, trabalhadores, para nós, artistas, para nós, usuários, para nós, frequentadores, e que tem nesses equipamentos um espaço de diletantismo, de existência, né? De vida, de criação também, e de imaginação, né? Então, isso que você traz é fantástico, porque revela muito a meu ver, do quanto a gente não tem escutado, né? E aí eu falo como gestor agora, né? Como gestor, a gente não tem escutado, a gente não tem ouvido o público, o sofrimento, a angústia, a dor, né? E eu entendo meus colegas e meus amigos e amigas gestores, porque é tudo sempre muito para a ideia de sobrevivência, da contingência, do não demitir, e eu acho que isso tem empobrecido, como eu imagino que nós estamos cada vez mais pobres enquanto comunidade, enquanto coletividade. E eu acho que isso reflete nos nossos equipamentos, que estão cada vez mais buscando, não que isso seja ruim, mas fazer festas, gerar receita. Então, a gente tem usado os museus como negócios. Acho que isso é perigoso. Eu acho que a gente pode tentar encontrar uma razoabilidade, um equilíbrio, sem abandonar esse lugar do devaneio do museu como um lugar, como ágora, mas também como um lugar de devaneio individual e público também. Nossa, já fica outra dica para quem está nos ouvindo, que Edu em algum momento falou assim, nossa, não sei se está fazendo sentido isso tudo. Se não estiver, volta, escuta tudo, que tem muita coisa aí. Né? E eu acho que as conversas diversas, ricas, né, reflexivas, poéticas, elas fazem isso com a gente, né? Elas nos deixam sem um pouco o chão, né? Ou onde que está o norte mesmo, né? Uma decolonização mesmo das palavras, né? A gente topa reolhar para elas de outra forma, né? E eu sinto que a nossa conversa está muito na bilocalização, né? A gente está localizando coisas de uma esfera muito do privado para uma coisa muito do público, né? E isso com todas as complexidades, seja institucional, seja do público, os trabalhadores de museu são pessoas do mesmo jeito, né? Os gestores e os trabalhadores são do mesmo, todos somos trabalhadores, né? Então, como que isso é curioso, né? Como que digamos assim, faz parte dessa coxa de retalhos na qual a gente está trabalhando, né, e da complexidade na qual esse cenário se desdobra, né, e ainda vai se desdobrar bastante, né, porque a gente está gravando isso no início de 2021, né, e temos vários anos aí de ou uma recuperação, ou uma ressignificação, ou aceitar esse convite que você está fazendo, né, de inclusive uma total reformulação de linguagem, né? Sendo que às vezes basta uma palavra para que isso aconteça, né? Então, quando eu falo total reformulação, isso pode assustar muitas pessoas de instituições, né? Mas também uma palavra basta, né? E eu estou achando muito engraçado uma coisa que minha luz aqui, eu não estou conseguindo controlar muito a luz, e a gente falou de controle, eu estou super no preto e no branco, e estou assim, gente, a luz está super dramática, em tom com a conversa. Então, eu acredito nessas coisas, tá aí, tá funcionando. Bom, estou tocando em alguns pontos, assim, acho que aquela pergunta que você falou, o que falta os espaços, e aí a gente fala espaços culturais, mas espaço da casa, espaços íntimos, espaços compartilhados, espaços públicos, né? Então, o que falta os espaços para se transformarem em nossos oásis? Acho que essa reflexão é, por si só, maravilhosa, assim, muito potente. Eu que trabalhei muito tempo assim com essa interseção entre jardins e museu, né, entre arte contemporânea, que é um lugar de tantas quebras, né, assim, de conceitos, de reformulações, de colocar tudo meio de cabeça para baixo, né? Como que é incrível pensar que
eu, né, quando eu trabalhava com museus e jardins, como que eu tenho certeza que essa é uma fórmula visionária mesmo, né? É uma fórmula que o Parque das Dunas tem, e tantos outros espaços, né? E aí, o que falta aos espaços? Talvez mais verde mesmo, né? Assim, isso já pode ser uma chave aí, mais vida, né? Isso é outro ponto que eu destaco do que você falou, né? A cultura, como que a arte, a cultura, nossos museus estão ficando distantes da vida, né? E aí que os conservadores e restauradores nos perdoem, né? Mas tem uma parte aí importante de preservação, mas o que está sendo preservado, né? Assim, o que significa os objetos num momento que todos os museus estão no desafio de ir para o virtual. O virtual é a única opção. Tantas questões, né? Tantas questões graves e profundas, assim. E eu acho que tem algo, quando você faz o exercício dos museus dos biomas, que é algo muito bonito, que é só esse exercício de imaginação, ou só essa frase, né? Os museus estão afastados da vida. A vida já traz as soluções para quem é gestor de museus, nossas dificuldades, acesso, diversidade, sustentabilidade, resiliência. Essas palavras são aquele jargão, né? O léxico institucional é esse, e a gente fica aí, talvez nesta conversa, Edu, te ouvindo, me traz esse tom de esperança, assim, quando o museu se aproximar da vida, né, ressignificando o que museu, ressignificando e compreendendo o que é vida ou natureza, né, a gente tem a possibilidade, inclusive, de corrigir ou curar esse lastro, né, porque os problemas antigos não pararam. Eu acho que esse é o desespero em nível individual, coletivo e planetário. O que estava antes continua, né? Então, esses outros problemas continuam. Então, estou fazendo esse recapitulação de tudo, porque eu acho que são coisas não só importantes, mas urgentes. E queria lançar uma pergunta, assim, junto com isso, tocando num ponto que eu sei que, né, você não só gentilmente, mas generosamente se abre para isso. Acho que isso, espero que toque todos os gestores de museus, instituições culturais, que é esse gestor que por muito tempo deixa de lado o seu ser criador e aí usa a criação, o criativo, como motor para a cura, essa cura que você tanto falou no início, assim. E aí minha pergunta vem, assim, você está vendo que minhas perguntas são muito livres, assim, mas do que estamos prontos para abrir mão institucionalmente, individualmente, né? Porque te ouvindo, e eu também já fui essa gestora que abriu mão por muitos anos de mim mesma para dar conta do outro, né? E aí as respostas já está dada. Eu estava abrindo mão do meu ser criativo, né? E agora de repente isso não é mais possível, não é mais possível. Então a pergunta está aí nesse lugar do que estamos prontos e necessitando de abrir mão institucionalmente. Vou falar institucionalmente porque eu sei que você vai retornar a casa. Essa é uma pergunta a mais difícil de todas, porque é nesse espelho que eu me vejo, e me vejo com muita solitude e, por vezes, de solidão mesmo, assim, desse exercício rotineiro massacrante, que, em certa medida, é visibilizado e se é buscado enquanto gestor, né? A gente celebra os prêmios, enfim, as pautas que aparecem na imprensa, celebra conquistar isso, aquilo, e por vezes a gente isso exige um perder-se, mas não um perder-se no sentido de desconhecer para se achar, como eu acionei Clarice, mas um perder-se no sentido de não se localizar nesse processo todo, né? E acho que é um preço muito alto, Maria Eugênia, você sabe bem disso, que por vezes a gente precisa abrir mão de si, né? Por vezes não, talvez todas as vezes nesse âmbito institucional a gente não tem espaço para discutir o cuidado de si, o afeto, para discutir outros aspectos. E eu acho que isso, voltando para a ideia de casa, e Bachelard ele fala um pouco, Maurício conhece bem o trabalho, das gavetas, dos cofres, das fechaduras, dos armários, né?
E aí ele diz que os conceitos são gavetas que servem para classificar os conhecimentos. E eu acho que a gente está engavetado. A gente está muito olhando para esse exercício de classificação de conhecimentos e eu acho que os conhecimentos são essas roupas, né, que tem nos tem tirado a individualidade, né? Eu olhando para o meu lugar de gestor e para um exercício muito recente, eu percebo o quanto a gente vai perdendo a individualidade nesse processo, né? E eu acho que em certa medida o conhecimento nessa perspectiva da gaveta, no sentido de gavetas que baixa lá atrás, é um conhecimento morto, porque é por definição um pensamento classificado. E eu acho que a gente se classifica dentro disso, né? A gente se coloca nesse lugar de classificação, né? E eu acho que é muito mais do que isso, é muito mais, é um processo muito mais rico. Clarice, ela fala uma coisa que é fantástica. A vida é uma missão secreta. Veja que coisa linda. A vida é uma missão secreta. É uma coisa que uma única palavra, uma única frase tira a gente do lugar e coloca a gente... Qual é a nossa missão secreta, né? E eu acho que a gente precisa ser capaz de responder isso. E quando se fala secreta, não é no sentido de simplesmente não achar que esse secreto tem a ver com o outro e com os outros e com um coletivo e com uma instituição. Eu acho que tem a ver com essa conexão com a verdade, tem a ver com essa conexão com aquilo que eu tenho como vocação, como missão, como intuição, né? Essa palavra apareceu aqui em alguns momentos. Então, eu acho que eu costumo pensar o museu como uma pessoa. A gente precisa, como casa e como pessoa também. Eu acho que a gente precisa cuidar desses armários, dessas fechaduras, dessas gavetas e ser capaz também de transgredi-los e de olhar para outros processos. Para mim, recentemente eu passei 5 anos gerindo um equipamento importante para a cidade. Foi um processo de muito prazer, de muito aprendizado, mas chega um momento que a gente precisa abandonar essa velha roupa do conceito, né, dessa gaveta e partir para um outro processo. Eu estou exatamente agora nesse processo de cair, como diz Juliana Holanda, cair em mim mesmo, né? E essa é a maior queda. Essa queda é uma queda que causa muita dor. Não é fácil, não, porque a gente também precisa se despojar da nossa humanização ou do projeto que a humanidade teve para a gente, né? O Eduardo, que deu certo, o Eduardo, enfim, acadêmico, o Eduardo isso, o Eduardo aquilo, e no final das contas, esse processo tem a ver com exatamente essa capacidade que a gente consegue construir de se desconhecer. Para mim, a poesia tem sido um lugar muito novo, um lugar que, para mim, é muito difícil falar, porque eu tenho escrito compulsivamente, cotidianamente, praticamente, e tenho acessado muitas dores, muitos sofrimentos e, ao mesmo tempo, muitas alegrias. E é essa beleza que a linguagem, que a palavra traz para a gente. Então, assim, às vezes uma palavra dita, uma única palavra, é como se assim o meu olhar mudasse completamente e isso me fizesse mergulhar. E para isso eu preciso estar atento, para isso eu preciso estar presente, né? E os museus não estão presentes, eles estão sempre com o desafio de pensar, de planejar, de produzir, enfim, fazer isso. É muito difícil para mim falar sobre esses aspectos, porque é um processo novo, um processo em processo, e, e que, por vezes, não, isso me causa muita solitude, mas tem sido uma forma de me reescrever e, como eu disse lá, curar de mim mesmo. Tem uma música de Flávia Ferro, que é também uma artista aqui pernambucana, que ela fala um pouco sobre isso, sobre eu preciso me curar de mim mesmo, né? E eu acho que quem não conhece, vai lá, conhece Flávia e conhece Juliana Holanda, porque é isso, a arte permite
um lugar com uma precisão que a gente não consegue explicar, mas que acontece. É vida, né? Quanta coisa. Cada reflexão, um mergulho profundo que transforma a gente, promove perguntas, né? E você trouxe uma imagem do equipamento de um museu como um organismo vivo, como uma casa, né? E me fez aqui acessar uma imagem que uma das nossas convidadas trouxe, que foi a Dayara Tucano, que a gente também esteve com ela essa semana conversando, e ela nos compartilhou um pouco sobre a concepção, a cosmovisão tucana, sobre as ocas, sobre as malocas. E para o povo tucano, a oca é como se fosse uma grande mãe, o corpo de uma grande mãe, onde todos habitam, né? E onde todas essas memórias são acessadas. E também, com certeza, nessa grande mãe, onde todos os problemas, alegrias são compartilhados, né? Trazendo um pouco também aquela mesma imagem que Carlos Leckendorf conseguiu acessar ao entrar nas casas de costume no México, na Floresta Lacandona, ou seja, as culturas indígenas, né, essas cosmovisões tradicionais que estão enraizadas à terra, parece que acessam esse sentido poético, né, que nos parece ser tão necessário de ser vivido, resgatado e retomado pela humanidade. Mas eu estou querendo trazer uma temática aqui para essa conversa, já que já temos que ir encaminhando assim também já para o fechamento. Estou querendo trazer uma temática não tão leve, mas que eu acho que é importante a gente conversar, já que um dos temas que a gente abordou aqui está relacionado à memória, está relacionado à importância de discutir memória dentro dos equipamentos. E eu fico aqui pensando nesse momento tão difícil que a gente vive, onde principalmente as pessoas idosas estão falecendo, né? Essa é uma doença que ataca especificamente a humanidade, mas mais do que tudo aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos, né, às nossas pessoas mais antigas que já têm um tempo a mais de vida, né, de corpo humano gasto. Então eu estou pensando assim nessa situação, quantas memórias será que nós, seres humanos, ainda teremos tempo de acessar e respeitar e ouvir com gratidão e respeito dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós? Quantas memórias que nossos pais, nossos avós viveram e que não foram compartilhados porque o sistema não nos permitiu acessar essas memórias? Não nos permitiu ouvir o que os nossos avós viveram em 1910, 1920, porque eles vieram, né, nasceram numa época onde o progresso, a industrialização estava crescente no Brasil e no mundo, ou seja, onde o tempo foi gasto com consumo, o tempo foi gasto com a industrialização. Então, os nossos pais, infelizmente, não puderam acessar as memórias dos nossos avós, e nós, muitas vezes, não pudemos acessar as memórias dos nossos pais e nem as memórias dos nossos avós. E será que nos resta tempo? No momento onde nós estamos que viver separadamente dos nossos pais e dos nossos avós, justamente para cuidar deles. E aí eu volto nessa imagem que você trouxe do Bachelard, das gavetas. Eu não sei vocês, nem sei o público, mas eu tenho conversado com muitos amigos que têm aproveitado a quarentena para justamente abrir essas gavetas, abrir esses baús. Eu tenho uma amiga que está fazendo um inventário da família dela com fotos preto e branco de 1890. Então, é uma pergunta que eu faço para você, para a Maria Eugênia e para o público. Vocês estão acessando essas memórias dos nossos antepassados? Vocês estão percebendo que essas memórias estão escorrendo nas nossas mãos? O quanto você, Maria Eugênia, o quanto você, Eduardo, tem valorizado, tem escutado, nem que seja por um telefonema ou por uma chamada, como a gente está fazendo aqui por videochamada, o quanto vocês estão honrando e valorizando a presença e essa memória? Poxa, eu não precisaria dizer mais nada, né? Porque, primeiro, fui completamente afetado, corporalmente falando,
por essa tua colocação, por essa tua fala e por essa tua provocação. Posso falar sobre mim, né? Eu tenho feito esse movimento e de abrir essas gavetas e tem aparecido muita coisa de camadas e camadas e camadas que não... Mas, por outro lado, tem, já que você perguntou sobre esse respeito à memória, eu acho que aí, fazendo aquela ponte entre memória e imaginação, eu posso suprir isso imaginando e me conectando a outros processos. Vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho um avô que foi poeta que eu não conheci. Ele morreu no ano que eu nasci. Veio do Rio Grande do Norte, inclusive. Minha mãe é de Macau, né? Uma terra também de mangue, de marés, como Recife. E esse processo de pandemia e de mergulho e de abrir essa gaveta me colocou num momento... Eu escrevi muitos poemas para o meu avô. Escrevi muitos poemas para minha avó, né? A princípio eu não compartilhei com ninguém, eu não tenho compartilhado com ninguém, mas compartilhei recentemente com minha mãe, que eu tive o prazer de reunir as poesias dela e criar, montar um livro para ela. E esse processo me colocou exatamente diante talvez dessa ancestralidade e dessa conexão que é de memória e de imaginação, né? É muito forte, é muito pulsante e a beleza de tudo é incontrolável, né? Então, eu acho que essa tua pergunta ela é muito importante, do ponto de vista individual, né? Se a gente tem respeitado, se a gente tem celebrado, se a gente tem acolhido essas memórias. Eu tenho procurado fazer isso como um exercício e como uma perspectiva mesmo de cura e de processo criativo. Acho que isso é uma coisa muito potente. E eu acho que a gente precisa, olhando para os equipamentos, para os museus, a gente precisa, inclusive, ser capaz de elaborar uma memória sobre esse momento, né? Uma memória sobre o que é viver um museu X, Y, Z num contexto pandêmico. A gente está olhando, a gente está se elaborando ou está elaborando, registrando uma memória. Claro, tem exemplos aqui ou ali que a gente consegue acessar, mas eu acho que essa tua pergunta ela é muito rica, muito profunda e muito difícil da gente, mas muito necessária. Eu acho que você vai num ponto nevrálgico aí para a gente olhar, e eu acho que esse é um processo muito lindo, Maurício, de reelaboração e de cura também. Eu acho que, repito, não é fácil, exige trabalho, coragem de se abrir para o desconhecido e exige sofrimento, porque quando a gente abre essa gaveta, o nosso exercício, a gente, talvez por uma prática humana, humanizada, a gente sempre coloca e quer esconder, né? Quer esconder tudo na gaveta. Quando a gente abre, pode vir de tudo, né? Então, tô usando esse exemplo porque é isso. Quando eu acesso uma memória e construo uma conexão profunda com a imaginação, eu acho que aí isso gera um processo que eu não saberia dizer o que é, mas é algo de uma ciência profunda, complexa, secreta até, que é muito lindo de ver. Eu acho que, enfim, agora eu já estou entrando sendo prolixo porque eu não consigo acessar essa camada profunda que você nos trouxe, mas que é algo muito importante para a gente iluminar, ver e se recolher também, né? A gente precisa se recolher e voltar para nossa casa como esse espaço de intimidade. A gente precisa habitar em si, né? E eu acho que esse é o convite, talvez. E quando vocês do festival colocam essa conexão natureza, cultura, enfim, cura, e eu acho que isso atravessa por muitos âmbitos e por muitos lugares que a gente precisa conversar, que a gente precisa escutar, acolher. Mas é lindo e é difícil. E essa é a beleza.
que é lindo e é difícil ao mesmo tempo, e isso traz a gente para um lugar pulsante, potente, né? Aquilo, seres no sentido de afecção, que aumenta a nossa potência, que tem a potência negativa e tem a potência positiva, mas que essa flutuação de potência é super importante para a gente. Bom, eu vou aproveitar para te agradecer já, porque a gente está no fim da conversa, no fim da tarde também. As pessoas vão estar assistindo em outros horários, mas aqui, pelo menos, está no fim da tarde. E o Maurício fez essa provocação, que eu acho que ela é uma provocação, como tantas outras que rolaram nesta conversa, necessária, urgente, né? Se a gente vai falar de vida, a gente vai falar de todos os aspectos dela, né? E se a gente vai falar de cultura, falar de todos os aspectos dela, né? Essa é a proposta mesmo, assim, né? Mesmo que doa. E aí eu só fiquei pensando, assim, até dei um Google aqui rápido para entender quantas lideranças indígenas faleceram ultimamente, né? Que é um pouco o que o Maurício toca, assim, porque me fez perceber, né, que a morte de um, né, é a morte do nosso, né? De novo esse coletivo, né? Então não é uma biblioteca viva que de alguém ou de um povo, né? É de todos nós, né? Como humanidade que perdemos, assim, né? Então, e isso vai desde algo muito grande, assim, uma pessoa muito conhecida até nossas gavetas, as pessoas que passam desapercebidas. Então, por isso que não somos só números, isso é muito importante, assim. Então, queria te agradecer imensamente pela disposição, por conversar em tempos de isolamento e dizer que a conversa continua, né? Acharemos outras sombras, outras aguinhas aí para beber e trocar uma ideia. Então, muito obrigada, Maurício, né, pelo ser um anfitrião disso tudo, junto com a equipe, com todo o Festival Manifesta, com o Sombra e Água Fresca. Então, obrigada. A gente que agradece a presença de vocês, é com muito carinho que aqui desde Natal a gente vem querendo abraçar tantas pessoas daqui de Natal que a gente vem convidando nessa edição do Jornada 2020-2021, convidando mesmo a pensar e a criar juntos e também abraçar um pouco mais longe, que é abraçar pessoas que estão em Minas, pessoas que estão em Recife, para a gente justamente se fortalecer, compartilhar alegrias, dores, e mais que tudo, né, Maria, que eu acho que isso vem nos aproximando muito, é compartilhar possíveis sonhos, possibilidades. E o festival, o Jornada, eu acho que, para mim, pessoalmente, e para a equipe também toda, é o que vem nos dando condição de todo dia acordarmos e sonharmos com o novo, sonharmos com algo que se regenera, que se renova e que é possível expandir nessa partilha com pessoas daqui de Natal e com pessoas do Brasil. Então, é com muita alegria que eu me sinto assim, feliz de poder. Queria abraçar de perto cada um de vocês, mas é uma imensa gratidão poder ter vocês juntos aqui. E, Maria, você está linda com essa luz de entardecer, viu? Você... Eu e meu verde. Ela é uma danada mesmo, né? Dialogou com a natureza para exatamente... Daqui a pouco eu me fundo aqui. É isso, gente. A natureza pura, muita sombra e água fresca para esse processo de regeneração e vamos juntos. Edu, agradecido. Maria, um grande beijo no coração de vocês. Beijo.